Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Quero saudar você que está nos visitando pela primeira vez nessa noite. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Pode dar um tchauzinho só para eu conhecer você? Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos. Que a graça e a paz esteja com vocês. Se vocês têm um pastor, leve um abraço ao pastor de vocês. Se não, esse é um ótimo lugar para vocês aprenderem a palavra e seguir fluindo na vontade de Deus. Amém? No final, nós temos uma sala para recepcionar vocês. Não sai daqui sem a gente poder falar e conhecer vocês, tá bom? Quer saber o que tem lá? Só indo lá para vocês entenderem o que está aguardando vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. E você que é de casa, muito boa noite para você. Já estava com saudade. A gente se viu na terça-feira, né? Na quinta eu estava trabalhando, eu não tive como vir. Mas quinta teve culto de oração e foi power. Foi poder. Quem estava aqui quinta-feira? Dá um glória aí, vai. Quinta-feira está sendo as quintas do Ore Mais. Então, que maravilhoso, irmãos. E não vai parar. Irmãos, isso não é fogos de artifício, não. Vai fluir até que o Senhor, meu irmão, diga qual é o próximo passo. Amém? Então, olha, você que está aqui, você que tem um chamado em Deus, você que sabe que tem um ministério para cumprir aqui nessa terra, principalmente você que ministra a palavra aqui na igreja, você precisa estar nessas quintas, porque isso vai ativar coisas em você que o seu irmão, que eu não posso ativar. Somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Então, não deixe de vir nas quintas, porque vai incendiar a sua vida. Na verdade, a gente não só ora na quinta-feira, a gente tem que ter uma vida de oração. Mas as quintas-feiras têm sido extraordinárias. Então, vem para ativar essa condição de oração em você. Tá bom? Irmãos, nós estamos estudando nesses dias sobre os valores do ministério e dentro desse mês nós estamos dedicando a especificamente estudar sobre uma vida de fé. E dentro desse tema nós estamos abordando sobre o que é a fé, como a fé opera na nossa vida, como a fé vem, como a fé cresce, como a fé é liberada. E eu não sei você, irmãos, mas esses dias tem sido para mim como voltar às cadeiras do Rema e poder aprender um pouco mais sobre a palavra da fé, sobre a palavra de Deus e poder aplicar na nossa vida. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Faz dessa noite, irmãos, como se fosse a última. Você vai entender até o final. Você saiu de casa, irmãos, você está investindo o seu tempo. Você já parou para pensar nisso? Você está vindo adorar um Deus que é vivo e a tua expressão de adoração, ela começa desde o dia mesmo, desde a hora que você acordou. A expectativa que você estava para estar aqui. Sabe, eu estou com isso muito forte no meu coração. Nós vamos entrar aqui e falar sobre uma fé inabalável. Mas deixa eu te falar, irmãos, tudo o que você fizer, faça com intensidade, faça com intencionalidade. Porque se você quer ver uma resposta de Deus na sua vida, nós não podemos ser superficiais. Sabe, irmãos, pessoas estão vivendo de forma superficial. E por causa desse raso, por causa dessa vida rasa, elas não estão vivendo o melhor de Deus. E cá para nós, irmãos, Deus não falha em seus planos. Deus sendo quem Ele é. Sabe, eu aprendi nessa caminhada. Eu trabalho nessa parte industrial. E a gente, quando vai comprar um equipamento, a gente olha a marca do equipamento. E a marca, o fabricante daquele equipamento, fala muito da qualidade, de como vai ser o funcionamento dele. E esses dias Deus estava falando comigo. Nós compramos um equipamento novo para instalar. E quando estávamos instalando, o Espírito Santo estava ministrando. A alegria que todos estavam pela certeza e a segurança que aquele equipamento daquela determinada marca poderia proporcionar naquela instalação. E Deus começou a falar isso comigo. A expectativa que os meus filhos têm sobre aquilo que eu estou gerando. Qual é essa expectativa? E sabe, isso arremete muito ao que nós estamos vivendo. Irmãos, tenha expectativa no que Deus falou para você. E você não precisa que eu grite aqui, irmãos, e até que eu gosto.
Mas você não precisa que eu grite aqui para você, sabe, ficar animado, empolgado com a palavra. Você só precisa crer. Sabe, irmãos, você não precisa crer quando as coisas apenas estão dando errado. Você precisa crer quando tudo também está dando certo. Porque Deus não é um Deus de momento. Deus não é um Deus, sabe, temporal. Ele é atemporal, meu irmão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Te dizendo que os teus sentimentos ou o ambiente que você está inserido não pode limitar a ação de Deus plena na sua vida. Em outras palavras, não é porque você já orou e não está vendo que Deus não está agindo. Pelo amor de Deus, você pode dizer glória a Deus. Eu vou falar de novo. Não é porque você orou, pastor, eu já orei, eu estou crendo, eu estou declarando, sim, permaneça, mas não é porque alguma coisa ainda não mudou que Deus não está agindo. Deus não precisa vir soltando fogos de artifício para dizer, eu estou chegando, eu estou chegando. Ei, eu estou chegando, não, ele fala uma vez, e quem crê nele diz, ele está vindo, ei, vai acontecer. Isso é uma resposta que nós damos com a nossa fé. A mudança da nossa vida só acontece pela palavra, mas é crendo na palavra que você aplica ela na prática. E é aí que acontece a mudança. Nenhum de nós aqui, irmãos, estamos isentos de mudanças na nossa vida. Todos nós precisamos mudar alguma coisa hoje mesmo. Todos nós precisamos deixar coisas hoje mesmo. Todos nós precisamos crer e receber algo hoje mesmo. Só que isso não é determinado pelo ambiente. E entenda, estar inserido em um bom ambiente que possa te edificar é maravilhoso. Mas no dia que o ambiente não estiver modificado, não deixe de crer. Porque o ambiente pode mudar. E quando o ambiente mudar, meu irmão, você não vai se animar quando o ambiente mudar. Você vai se animar quando decidir crer. Ou seja, crer. Irmãos, eu quero falar muito sobre o invisível hoje. Você está afim? Se não tivesse, eu ia falar do mesmo jeito. O invisível é mais real do que o que você está vendo. Como assim, pastor? Deus é mais real do que o que você está sentindo agora mesmo. Só que essa ação do invisível, ou Deus que é invisível, mas é real, ele opera pela fé. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica hoje. Você gosta de estudar a Bíblia? Glória a Deus. Você vai declarar, hoje eu vou mexer com você, irmão. Quando você achar, diga, eu sou curado. Aqueles que não acharam, diga, eu também sou. Vou esperar você. Hebreus capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Irmãos, eu tive uma experiência tão poderosa hoje de tarde. Eu não sei o que você faz no domingo à tarde, mas eu vou te dizer. Meu tempo é tão dividido, tão bem dimensionado. E às vezes que eu acho que eu vou dizer assim, eita, eu vou ficar em off. Nem dá tempo, irmão. Não tem como ficar em off para Deus. Eu estava orando, desde a manhã, eu passei a manhã toda, estou com algumas coisas para resolver. Algumas coisas sérias para resolver. E meu irmão, vou te dar uma dica, um conselho de pastor. Do coração do pastor. Quando você estiver com alguma coisa para resolver, não se desespere. Ore ao Senhor, pois Ele é a tua resposta. Sabe, Ele é aquele, meu irmão, que pode mudar o tempo das coisas.
enquanto eu orava ao Senhor, meu irmão, teve um momento que a minha rede ficou em chamas, irmãos. Estava orando ao Senhor e coloquei uma canção do YouTube. Quando aquele americano começou, é a música que Tarsis canta. E os anjos clamam, irmãos, aquela rede entrou num fire, meu irmão. E eu não resisti, irmãos. E melhores dias da nossa vida é quando a gente, sabe, fica como eu fiquei hoje naquela rede. Suspense, deixa Deus te balançar. E uma das coisas que ele ministrou ao meu coração, ele disse: creia que eu posso ir além da sua sabedoria. Creia que eu posso ir além do que um dia você já estudou. Creia que eu posso ir além do seu domínio. Ele começou, irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração. E eu tentei até notar na hora, mas eu não tive condições, irmão. Quando ele se manifesta na nossa vida, é melhor a gente nem pensar em caneta na hora. É melhor a gente só se render. E eu quero compartilhar isso com você, meu irmão, já dentro da mensagem de hoje. Coloca Deus, irmãos, à frente de tudo na tua vida. Parece ser algo muito simples, que você já ouviu, ou até um jargão de pregador, mas eu estou te falando isso pelo Espírito. Coloca Deus à frente da tua vida, meu irmão. Porque os milagres que aconteciam antigamente, eles também podem acontecer de uma forma maior ainda hoje. Porque o Deus que operou milagres no passado, Ele é o mesmo Deus que opera coisas ainda maiores nesses dias de hoje. Agora existe, irmãos, um caminho de entrega a Ele. Sabe, quando a gente vai à praia, quando a gente vai a uma piscina, que a gente dá aquele mergulho, geralmente todo o barulho que está do lado de fora, ele cessa quando a gente mergulha. Não é assim? Eu tive essa percepção hoje. A minha alma, irmãos, desde ontem, estava assim, confesso, preocupado em resolver as coisas. Eu começo o negócio e não termino, eu fico... E desde ontem, irmãos, nessa peleja emocional, foi onde Deus ministrou ao meu coração. Eu posso ir além do que você estudou. Eu posso fazer mais do que você sabe. Irmãos, Deus quer fazer isso na nossa vida nesses dias. Você tem um negócio, um empreendimento, você é um pregador, você é quem for. Deus quer fazer algo além do que você pode fazer. Preste atenção, vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 23. Eu declaro no nome de Jesus que você possa ter uma experiência com Deus hoje aqui. E isso não quer dizer, meu irmão, que você só vai ter uma experiência se você chorar. Se você chorar é por você. Mas eu declaro, meu irmão, que você possa sair de uma região de conforto e entre numa zona que Deus pode manifestar o poder dele na sua vida. Versículo 23, Hebreus 11, verso 23. Aqui no capítulo 11, está trazendo uma panorâmica de homens e mulheres que pela fé viram a ação de Deus, viram o sobrenatural de Deus operar, quando muitas vezes as suas forças já não eram mais suficientes para prosseguir. Você vai ver a galeria aqui de homens que receberam promessas, e mesmo com a condição natural que estavam vivendo, não abriram mão das promessas e viram a mão de Deus operando sobre a vida deles. No versículo 11, começa trazendo um relato sobre Moisés, e ele diz aqui: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou
o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Preste atenção, irmãos. Ele decidiu pela fé tomar uma ação, tomar uma atitude baseado naquilo que ele não estava vendo, ou naquele o qual não estava vendo. É bem verdade que Deus se apresenta a Moisés queimando em uma sarça ardente, e aquilo era uma manifestação poderosa, porque qual de nós já viu uma sarça queimar e não parar de queimar e nem consumir a sarça? E ainda saiu uma voz que falava com ele. Isso é sobrenatural, isso é fantástico. Então a gente vai ver, meu irmão, no decorrer de muitas histórias da antiga aliança, histórias verídicas que aconteceram, que Deus, ele de uma certa forma manifestava-se por meio de símbolos, manifestava-se por meio, de figuras naquela época, para que o povo pudesse entender que o sobrenatural é mais real do que o que se vê. Agora preste atenção, todo o texto que nós lemos e os demais sempre começa pela fé. Diga comigo, pela fé. Pela fé você vai ter uma mudança na sua vida. Não vai ser segundo a sua vontade, vai ser pela fé. Pela fé você vai ver Deus agindo na sua família. Não é segundo a força do seu braço, mas é pela fé. Pela fé o seu trabalho vai ter intervenções divinas. Não é segundo a sua inteligência e sabedoria, é pela fé. Pela fé os seus filhos, eles serão uma bênção, eles vão frutificar pela fé. Não é segundo, o poder que você exerce sobre eles, é pela fé. Então a fé, ela não é algo que se der, eu vou viver assim. Não, a fé é um estilo de vida. Por que se fala tanto sobre fé? Principalmente nesse mês de janeiro, nós estamos estudando esse princípio da fé. Porque a mudança que você precisa na sua vida, ela não se dá apenas através de meios naturais. A mudança que você precisa na sua vida, ela é manifestada pela fé. E você entende o que é a fé? A fé fala-se do invisível. Hebreus 11, verso 1, diz, olha, a fé é o firme fundamento daquilo que... as coisas que se esperam. E firme fundamento das que não se veem. A fé, ela nos dá um acesso a ver as coisas antes de acontecerem. E nós estamos falando isso muito aqui, não é verdade? Entenda onde a gente vai chegar. Depois de tudo que você está ouvindo, irmãos. O culto passado nós falamos sobre um posicionamento de fé. No culto antes do culto passado, nós falamos sobre as realidades de uma vida de fé. Eu não sei se você está começando a ligar algo na tua vida. Meu irmão, a vida só vai começar a ter uma mudança quando você começar a ativar essa fé poderosa que está dentro de você. Não adianta colocar força, meu irmão, aonde Deus não está. Porque sua força não é suficiente para empurrar aquilo que somente Deus pode mudar. E Deus está nos ensinando, é melhor começar pela fé. Se não for pela fé, haverá desgaste de força. Escute, meu irmão, isso é muito sério. Muitos crentes estão desanimando nesses últimos dias porque os seus sentimentos estão na frente da fé. E sentimento não suporta muita coisa, meu irmão. Sentimento oscila demais. Um dia a gente está alegre e feliz, no outro dia a gente está com vontade de chorar. Sentimento. Isso é normal, você não está doente não, viu? É normal. Agora o que não pode ser normal é você colocar os seus sentimentos para tomar suas decisões. Vou tomar uma decisão porque eu estou meio abalado. Não, você não vai tomar decisões porque está abalado. Você vai ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão pela fé. A fé
ela vai abrir a porta que ainda nem existe. Agora, é bem verdade que viver pela fé não existe nada confortável. Até porque não existe nenhuma promessa de Deus dizendo que viveríamos uma vida confortável para viver pela fé. Pelo contrário, viver pela fé, meu irmão, segundo o que está escrito, é ter a postura de viver, sabe, eu coloquei essa palavra aqui, uma fé intrépida. Uma fé que ela não se rende ao medo. Uma fé que vai além do que os seus sentimentos estão sentindo. Estão provocando em você. Olha o contexto, aliás, a continuação do texto, no versículo 28, ele diz: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Versículo 30, aqui já entra agora no contexto da vida dos israelitas em Canaã. E ele começa no verso 30 dizendo: pela fé, diga comigo, pela fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Nós estamos vendo relatos de homens e mulheres que viram diante deles muros, que viram, sabe, dificuldades diante deles, porém, pela fé, eles decidiram fazer alguma coisa. Eu vou agora jogar essa pergunta para você. Diante das dificuldades e das muralhas que se apresentam diante de você, qual está sendo a sua postura hoje? Você não precisa me responder, você precisa pensar. Porque é muito bom e muito fácil a gente ser um país livre, onde você tem a oportunidade de cultuar pelo menos 3 vezes. E quando cultua uma vez, tudo bem, é entre você e Deus. Mas é muito fácil termos a oportunidade de cultuar e ouvir a palavra revelada, ouvir a palavra sem nenhuma objeção, sem perseguição, porque até então não tem ninguém apontando uma arma, como fizeram esses dias. Entraram na casa de um pastor, um grupo radical, entrou na casa de um pastor e executou toda a família dele que estava jantando à mesa, por causa do evangelho. Irmãos, a gente não chegou a esse nível de perseguição. E muitas vezes nós estamos sendo rasos demais com o que deveríamos ser profundos há muito tempo. Eu ouvi esses dias uma pregação do Marcelo Jamal, e ele diz algo muito profundo. Ele diz: olha, como é que você passa 30 anos comendo errado e quer que em um culto só Deus cure você? Não é que ele não tenha poder para fazer isso, mas como é que você vive uma vida destruída ou destruindo a vida por muitos e muitos anos, e em um culto só você quer que Deus faça uma transformação sobrenatural? Meu irmão, eu creio que Deus pode fazer isso, mas escuta algo. Existe um meio chamado intimidade, onde as coisas não podem ser e nem devem ser mudadas do dia para a noite, sem que primeiro a intimidade gere maturidade. Porque senão a gente vai viver uma vida à lavantu, anarrie, quando quiser. A gente vai querer cultuar quando quer ou quando sentir vontade. A gente vai querer ler a Bíblia quando quiser ou quando sentir vontade. A gente vai querer orar quando quiser e quando sentir vontade. E Deus manifestando os seus milagres. Que evangelho foi esse que você leu? Deve ter sido de algum cigano. Porque a Bíblia que eu creio e que você crê fala sobre renúncia. Olha, hoje está animado. Pastor, não ia ser a pregação da fé, eu já estava com glória pronto. Já deveria estar glorificando, porque os melhores dias da nossa vida não é quando Deus está alisando o nosso ego, dizendo tudo vai dar certo. Não, é quando Ele nos chama para corrigir algo, que corrigindo a gente vai ver um resultado.
Eu creio, irmãos, em um tempo, principalmente esse que nós estamos vivendo, um tempo de ver resultados, mas não resultados, meu irmão, por tabela, mas a ser resultados concretos. Vamos ver a mão do Senhor operando na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, mas não porque somos bonzinhos demais, mas é porque decidimos obedecer a sua palavra. Não terceirize, irmãos, a responsabilidade para alguém ou para Deus. A responsabilidade do resultado na tua vida. Tem coisas que só vão mudar na sua vida quando você decidir fazer alguma coisa. Você está por aqui ainda? Pela fé, a Bíblia está falando que pela fé, não se vive pela fé, meu irmão, por temporada. Ah, está chegando janeiro, janeiro é férias, né? Então, janeiro nem abro a Bíblia. O diabo adora isso. Meu irmão, se você quer viver uma vida de resultados, e cá para nós, você não tem a vida toda. Como assim, pastor? Você não é eterno aqui na terra. Você é eterno nele. Ou seja, você não tem, meu irmão, 200 anos para quando decidir fazer alguma coisa pela fé fazer. Pelos meus cálculos, a gente está atrasado em alguma área da nossa vida, irmão. Tem alguma área que a gente, sabe, isso aqui, irmãos, acredite você, ou receba você ou não, foi debaixo de muita oração que eu estou te falando o que eu estou falando agora. As coisas que Deus tem tratado comigo esses dias. Pessoas que estão, meu irmão, sabe, mofando em cadeiras de igreja, com um chamado, sabe, extraordinário, mas porque foram machucados em alguma igreja, porque foram machucados por algum líder, porque foram machucados por alguma pessoa, decidiram puxar o freio de mão e fazer quando quiser. Eu digo para você, a vida não é sua, o chamado não é seu e nunca foi para você. Então você não tem direito de fazer quando quiser. E até tem pelo livre-arbítrio. Mas quando eu entendo que o que Deus colocou dentro de mim exige que eu faça alguma coisa, você pensa duas vezes em renunciar ou não renunciar. Você simplesmente analisa, diz assim, eu vou renunciar. Jesus estava diante de uma decisão muito importante. Se Jesus dissesse, pronto, Senhor, é até aqui, os anjos vinham até ele, tinham servido a ele e tinham acabado a missão. Mas ele, sendo o próprio Deus, em lágrimas, transpirando sangue, ele não queria ir até o final. Mas ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita minha vontade. Você tem um chamado em Deus? Você não está correndo essa carreira, por quê? Porque está baseado na sua vontade? Eu te digo, vai pagar um preço muito alto por estar obedecendo à sua vontade. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A vontade de Deus, irmãos, nem sempre vai ser em trilhos de pétalas e águas tranquilas. Se bem que Ele é aquele que nos coloca em águas tranquilas. Mas, entenda, o caminho que nós vamos percorrer para cumprir aquilo que Ele nos chamou pela fé, é mais baseado, meu irmão, no poder dele, no que nas coisas que vão estar cooperando conosco. Então, estabeleça hoje na sua vida algo muito importante. Se você está vivendo pela fé, o que me dá esse respaldo que eu estou vivendo pela fé? Nesse exato momento, você não está confortável em mais um culto. Você está incomodado com aquilo que tem que cumprir e ainda não está cumprindo. Porque viver pela fé é ter o acesso àquilo que já está te esperando. Mas como eu vou chegar naquilo que está me esperando, se eu não quero viver o agora pela fé?
Você está entendendo ou você está dormindo? Irmão, isso é muito sério. Porque iniciamos mais um ano. Nós passamos 2024, meu irmão, em tantas, pelejas e vitórias, sorrisos e lágrimas, mas iniciou outro ano, irmão. Vai ser do mesmo jeito? Contabilize aí, meu irmão, no seu caderno, quantas vidas você alcançou para o Senhor em 2024? Não me diga, mas você sabe. A questão é, 2025 tem que ser a mesma coisa? Não pode ser, irmão. Ou a gente decide ser profundo, porque viver pela fé é uma vida profunda em Deus. Você está vendo aqui, irmãos, um relato de homens que não tinham o Espírito Santo dentro de si, mas decidiram viver o sobrenatural, acreditando no invisível. Aí eu te pergunto, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E por que, meu irmão, não decidimos viver algo mais ousado? Por que não decidimos, meu irmão, obedecer de uma vez por todas o que Deus está ecoando dentro de nós? Até porque, meu irmão, Deus, Ele, de uma forma muito educada e carinhosa, Ele fala conosco. Agora, qual é a forma que nós estamos obedecendo a Ele? Todos esses questionamentos, tudo que eu estou te perguntando aqui agora, vai definir, o curso da tua vida daqui para frente. Porque eu não quero viver uma vida rasa, irmãos, onde as pessoas só me vejam aqui pregando, pronto, e depois que eu termino aqui, acabou-se a vida. Não, meu irmão, eu quero viver uma vida que aqui seja só 10%, e os 90% seja lá fora, vivendo para Ele, exaltando o nome dEle, alcançando uma vida para Ele. Aonde eu chegar, meu irmão, que possa ser exalado o bom perfume de Cristo. Irmãos, tudo isso é pela fé. Então uma vida de fé não é uma vida acomodada. Uma vida de fé não é uma vida inconstante. Ora eu estou animado, ora eu não estou. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 8, de um povo que estava manifestando abundância de alegria no meio da tribulação. E eu te perguntei, o que levou esse povo a viver isso? É crer em um Deus que pode manifestar coisas impossíveis. O que levou esse povo a ser generoso com coisas que nem podiam? Sabe o que é? É acreditar num Deus que pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. O que levou aquela mulher de Sarepta, aquela viúva, a acreditar que aquele homem foi enviado por Deus, e sendo enviado por Deus, pede para ela um pão primeiro. Ele poderia ser bonzinho, até porque, graças a Deus, ele não está nesses dias de hoje. Porque se fosse nos dias de hoje, poderia ser que ele quisesse ser, aquele profeta bonzinho, que não, olhe, eu estou vendo sua necessidade, por isso eu não vou pegar de você. Irmãos, entenda uma coisa. Deus, Ele não vai se mover pelo que o teu bolso pode se mover. Eu vou falar de novo, isso deve ser estranho para você. Deus não vai se mover pelo que o teu bolso pode se mover. Porque se fosse assim, aquela viúva não poderia ter tido aquela ação priorizando o bem-estar temporário do seu filho e dela mesma. Porque ela diz, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um pão para mim e o meu filho, vamos comer, olha a expectativa de vida dela, vamos comer e vamos morrer. Então Deus poderia ter poupado ela dizendo assim, olha só, não mexa com as bichinhas não. A bichinha só tem isso. Vá pedir a outra pessoa, vá na casa daquele que tem mais. Não, porque Deus estava vendo a necessidade dela e foi exatamente a ela que Ele foi pedir.
Entenda, o que Deus quer fazer, meu irmão, de transformação da vida de alguém, não depende do sentimento de alguém, não depende do bolso de alguém, não depende da família de alguém, depende do que você crê. Aquela mulher decidiu crer naquela palavra. E quando ela creu, ela decidiu ter uma ação. E ela fez o pão, ela entrega para aquele profeta. Mas qual é a consequência? A consequência é que não faltava mais azeite e farinha, depois que ela decidiu obedecer, antes de ver a multiplicação. Você precisa entender isso, irmão. A ação da fé, ela tem que ser uma ação manifesta, não porque você viu, mas é porque você creu. Quando se vê algo, meu irmão, se a gente for basear a nossa vida no que se vê, o que se vê é temporário. O que se vê pode passar rapidamente, mas o que não se vê, ele é eterno. 5 pães e 2 peixinhos estão sendo apresentados agora, e os discípulos questionam Jesus. Eu estou parafraseando com você por causa da hora. Os discípulos questionam Jesus, despede a multidão, o povo está com fome. Jesus diz, olha, alimenta o povo. Mas que resposta boa. Alimenta o povo. Não, Jesus, acho que você não entendeu. O povo está com fome. Imagine aí, meu irmão, 5 barrigas roncando. Menino, mulher, fora menino, as crianças e as mulheres. Então fizeram uma varredura. Quando fizeram aqui, o que é que vocês acharam aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Irmãos, vamos lá. Com 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar 5.000? Eu vou perguntar de novo, você deve estar em dúvida. Com 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar 5.000? Não dá, irmãos. Mas por que Jesus ensinou que dava? Porque a vida da fé, ela não é limitada ao que está nas nossas mãos. Ela começa com o que está nas nossas mãos, mas vai além, meu irmão, do que está nas nossas mãos. Saia dessa região onde os teus sentimentos vão ditar até tua vontade de rir. Eita Jesus. Se quiser pegar, pode, viu? Pode. Curas acontecem, meu irmão, quando a gente libera, ou liderado por uma ação de fé, a gente libera uma certeza. Vamos lá. Se você encontra alguém, meu irmão, que recebeu um diagnóstico de câncer, e de repente, essa pessoa está lá, e chega a notícia que, olha, foi feito o exame, e não tem mais agora nenhum câncer aqui. Como você acha que essa pessoa iria reagir? Não. Como você acha que essa pessoa iria reagir? Irmãos, ela ia ficar com uma expressão de alívio, alegria, paz. Ela ia dar um grito no meio da rua. Meu Deus, eu estou curada. Sim ou não? Você sabe como é que acontece. Agora deixa eu te perguntar, meu irmão, se você está crendo no sobrenatural de Deus na sua vida, se você já sabe como é a ação da fé, por que não decide se alegrar antes de acontecer? Você não está doente, você pode até estar passando por problema, mas você tem a fé, meu irmão. A tua fé, ela pode, abrir janelas do céu, que pode vir a intervenção sobre a sua vida. Eu estou te dando dados, não é para te convencer, eu estou te dando dados bíblicos. Olha, segura essa aqui então. Hebreus 11, verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 vezes. Interessante. A gente lê sempre isso, Josué capítulo 6. Deus, ele dá uma instrução que as muralhas já estão resolvido. Mas por que não estava ainda aos olhos deles?
Porque não é baseado no que se sente. Se Deus falasse com você, olha, para o que eu vou resolver na tua vida, vai ser necessário dar uma carreira. Aí, no meio do culto, você ia fazer o quê? Será, irmão, que você está nessa disponibilidade para crer? Porque a gente diz que corre, mas no momento que Deus fala, a gente fica dizendo, não, eu fico por aqui mesmo, Deus pode operar na minha vida. Aleluia. Oh, glória, amém. Será, irmãos, que a gente poderia... Será que a gente não está com aquela postura de Naamã? Onde ele recebe uma instrução profética, ele diz, olha, desce lá no rio, sabe, mergulha naquele rio 7 vezes. Será, irmãos, que a gente não está orgulhoso demais para crer, dizendo, não, está tudo bem, isso aqui é o meu padrão. Se Deus quiser resolver na minha vida, que Ele resolva desse jeito. E é assim, é. E é Deus que tem que se acostumar com a nossa falta de fé. É Deus que tem que se amoldar a nosso tipo de resposta rasa. Não. Meu irmão, se você decidir nessa noite crer, faça alguma coisa para o inferno todinho saber, agora ele está crendo. Se você decidir crer nessa noite, eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho certeza que chegou um tempo de resultados. Se você decidir crer, faça alguma coisa segundo o que Deus está impulsionando você a fazer. Porque entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Oh, pastor, mas eu estou crendo. Será? Ou você está só achando que está crendo? Bem-vindo ao tempo de resultados. E tempo de resultado, meu irmão, ele não vem somente no grito, não. Ele vem na fé. É as coisas apertando. E você, haha, 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 haha. E o diabo confuso. Como é esse negócio? Está rindo? Está alegre? Eu estou apertando do lado, está alegre? Ficou confundido o inferno. Olha, escuta essa aqui. Verso 31, do capítulo 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Saul e dos profetas, os quais, por meio da fé, por meio de quê, irmão? Uau! Os quais, por meio da fé, escuta aí, subjugaram reinos. Reinos são naturais ou é algo espiritual que não se vê? Reinos são naturais. Então, pela fé, as coisas naturais, elas mudaram. Elas mudam, irmãos. Pelo amor de Deus, as coisas naturais mudam. Deixa eu falar, olhando, eu estou tentando olhar nos olhos de todo mundo ao mesmo tempo. As coisas naturais mudam. O diabo pinta um cenário na sua frente. Irmãos, não se acostume com o que você está vendo. As coisas naturais, elas mudam. E quando elas mudarem, meu irmão, foi porque você já estava crendo antes de acontecer. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Como é, rapaz? Pela fé até os animais obedecem. Eu não estou falando de qualquer animal não, viu, meu irmão? Eu estou falando de leão. Pela fé, os leões viraram um travesseiro. Verso 34. Pela fé,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Você está ouvindo, irmãos, o que eu estou falando? O fogo perdeu o seu poder pela fé. Faz uma coisa, faz um favor para você mesmo nessa noite. Para de perder tempo, meu irmão, com o que Deus não está envolvido. Assume logo, meu irmão, que você depende dele, que vai ver o sobrenatural dele tocar na tua vida. Eu não estou falando, meu irmão, sobre conquista de bens, não. Isso aí é o de menos. Ou isso aí é o mínimo. Você crendo, trabalhando, pode conquistar. Eu estou falando que enquanto não mudar por dentro a atitude, a postura de fé, nada ao teu redor muda. Agora, quando mudar, meu irmão, aqui, consequência da mudança aqui, as coisas vão começar a tomar um rumo diferente. Porque a vida da fé não é somente uma vida de conquistas de bens, mas de mudanças que começam por dentro, que fazem com que os bens são conquistados. Quem entendeu isso aqui, irmão? Pelo amor de Deus, dê um glória a Deus para assustar o capeta aí, vá! Começa dentro, irmãos. Como alguém, você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, você pode ganhar rios de dinheiro, mas se a mudança não começou dentro de você, tudo que você tem vai pro ralo. Cuidado para não ir a família também, porque não mudou por dentro. Sabe o que aconteceu? No livro de Daniel fala que Mesaque, Sadraque e Abednego estavam diante daquele povo. Havia um decreto estabelecido para quando fosse tocado as trombetas, todos os instrumentos, era para todo mundo ficar prostrado diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Detalhe, esse tipo de comando só afeta quem é escravo, mas quem é livre, ele não teme a fornalha. Meu Deus, tem algum pentecostal aí no meio, só para dar aquela carguinha? Dê um grito aí, dê um grito. Ai! Ele estava lá, irmãos, eles estavam lá, todo mundo se prostrou, e ele estava como? Imagine o olhar de reprovação das pessoas. Ixi, olha essa racinha aí, ó. Eu vou até sair de perto para não dizer que eu estava andando junto, tomando água de coco junto com eles. Olha, isso é um povo a mostrar, é bom que morra tudinho. Essa besteira da fé. Fica rindo. Que já se viu. Né? O povo tem uma mania. Eles estão agora estabelecendo um decreto sobre eles estão sendo levados agora para a fornalha. E outra, sobre aquecimento 7 vezes mais. Então não era apenas só para queimar. A Bíblia relata que quem jogou eles lá morreu, meu irmão, queimado de tanto quente que estava. E ainda foram jogados amarrados. Você crê ainda em Deus? Amém. Então veja essa cena. Eles estão lá no meio da fornalha, já tinham sido jogados com um tempo, o povo já estava socorrendo o povo que jogou eles. Sai, vai, puxa Joaquim, puxa, está queimando. E eles lá dentro, amarrados no meio da fornalha. Então, o rei decide dizer, rapaz, vocês jogaram mesmo? Jogou quantos? Rapaz, a gente jogou 3. Não, impossível. Porque eu estou vendo 4 agora lá dentro. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que Deus não vai impedir que você seja lançado em alguma fornalha da vida. Que dias difíceis vão vir mesmo. E alegrai-vos nas tribulações. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Não importa se vai vir, o mais importante é como você está crendo, porque se você crê lá no meio da fornalha, ei meu irmão, não estará sozinho, o quarto homem vai estar com você. Sabe o que isso quer dizer? O sobrenatural de Deus vai estar com você, e ele tira até o poder do fogo. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, eu não sei se você percebe isso. Pela fé, nós estamos lendo a galeria da fé. Pela fé, o poder do fogo foi tirado. Pela fé, eu vou encerrar com esse, que é muita coisa aqui, irmão. Pela fé, diga comigo, pela fé. Pela fé. Da fraqueza, tiraram força. Ah, já chega, pastor, já chega. Como se tira a força da fraqueza? Se a fraqueza já está na fraqueza, como tirar a força da fraqueza? Pela fé. Pela fé, a água brota de onde não tem. Pela fé, rios são feitos no meio do deserto. Pela fé, no lugar que nunca choveu, começa a chover. Pela fé. Pela fé. Pela fé, alguma coisa já está se organizando na tua vida agora. Pela fé, o que você não viu em 2024, pela fé, em uma semana, Deus pode surpreender você. Deus pode surpreender você. Pela fé. Pela fé. Pastor, estão dizendo lá que eu acho que eu vou embora do trabalho. Parece que estão fazendo uma lista lá. Irmão, pela fé. Pode fazer 10 listas. E seu nome está em tudinho. Mas se você crê e está dentro da vontade de Deus, ou você vai para o melhor, ou de lá você não sai até que Deus diga, pronto, acabou. Faz um favor para você, creia. Porque Deus não precisa, irmão. Deus não está desesperado não, irmãos. Quando Deus estava criando a terra que estava num caos, a terra estava num caos, sem forma, vazia, só havia trevas. Então Deus faz o quê? Primeiro ensinamento de fé. Hebreus capítulo 3 fala exatamente isso. Deus falou com o caos. E o que é que o caos precisava ouvir? Se tinha trevas, ele disse, haja luz. Se tivesse falta, ele dizia, haja abundância. Se tivesse apertado, ele dizia, haja folga. Sempre o contrário, o oposto. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Para de falar o que está vendo, fala o que crê. Fala o que crê. Para de dizer que não tem mais oportunidade. Veja a oportunidade. Fale a oportunidade. Creia na oportunidade. É pela fé. Pela fé. Da fraqueza começou a brotar força. E eu quero encerrar te dizendo isso. Se você está aqui nessa noite, eu tive essa percepção hoje, no final do Caramachê hoje naquela rede. Irmão, pelo amor de Deus, compra uma rede. Bota o celular bem longe de você, para você não estar viciado em rede social. Mas compra uma rede e vá falar com Deus. Não é padrão não, está na Bíblia não. Para você dizer, o pastor disse que está na Bíblia, não tem nada a ver. Mas só Deus sabe, irmãos, o que tem acontecido naquela rede. Os momentos de alívio. É como se Deus estivesse me pegando na mão, nos braços e assim. Algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. E a carne querendo chorar, e a alma sendo bombardeada, e Deus dizendo, algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Mas
pastor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você precisa crer. E crendo, você vai ver e você vai sentir, meu irmão. Crendo. Como você vai sair daqui nessa noite? Pode definir, meu irmão, teu 2025 todinho. Creia.